A gente tem muito essa coisa, né, profissional de, eu vou falar mais bonito, eu vou falar mais difícil, mas a comunicação é para ser entendida. Esse é o grande objetivo da comunicação. Não é para ficar usando palavras rebuscadas que não têm acesso às outras pessoas. Então, acho que esse é uma premissa fundamental. E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do EdusCast no Seven. Essa movimentação aqui, sim, senhores, é o Seven Summit. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e vou acompanhar vocês nesse episódio. Que, gente, a gente vai falar de comunicação. Estamos recebendo a maioral, Bárbara Torres. Muito obrigada, Gabi. É uma honra, assim, gigantesca ter dado essa virada grande na minha vida e tá na Eduz, dando uma entrevista aqui, participando do podcast. Então, vamos fazer acontecer e falar bastante sobre comunicação. Obrigada. E eu tô honrada, gente. Ela é mentora de comunicação e vendas. Então, ela ajuda as pessoas a se comunicarem com clareza. Já aconselho vocês a compartilhar com um amiguinho esse episódio. Compartilha lá. Ativa o sininho para acompanhar os próximos também. Já curte, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E assim que acabar, aqui na descrição do vídeo tem o Instagram da Bárbara para vocês irem lá seguir. Tem muita coisa boa. É o Instagram incrível. Tenho certeza que vocês vão amar. Agora, começando aqui, Bárbara. Quando você começou a trabalhar com comunicação mesmo, sempre foi super comunicativa? Sei que é professora. Agora sim, né? Mas a minha primeira formação foi publicitária, né? Então, foi comunicação social com ênfase em publicidade. Só que eu sempre quis ir muito mais para um lado de redação, designer, fotografia, não necessariamente na frente das câmeras. Eu gostava do por trás. Por quê? Eu sempre fui a mais tímida, a mais fechada, a mais recuada, que nunca queria apresentar os trabalhos. Então, assim, por mais que eu encarasse essa minha parte como um defeito na minha personalidade, eu comecei a, na verdade, enxergar que eu era uma pessoa mais observadora, não necessariamente uma pessoa muito extrovertida. E aí eu fui abraçando um pouco mais essas minhas dificuldades e entendendo quais eram os pontos que as pessoas tinham, né, de déficit ali de comunicação e que eu poderia ajudar de alguma forma através do conhecimento, não necessariamente através do exemplo. E aí eu fui entendendo que, a partir do momento que eu ficasse sempre por trás das câmeras, eu não alcançaria aquilo que eu conseguia propagar para os meus clientes. Porque por muitos anos eu trabalhei como social media, trabalhei também como head de campanhas para grandes marcas como PepsiCo, Sodexo, H-Core. E isso foi ampliando ainda mais o meu repertório e eu fui ficando mais expressiva, fui entendendo que comunicação não é só para quem é extrovertido. Comunicação também é para quem tem uma boa persuasão, que escreve muito bem, que consegue organizar as ideias. E com isso eu fui melhorando a minha comunicação só de ter esse papel mais observadora. Então, é mais ou menos um resumo aí da minha história. Que massa! E realmente é um caminho meio contraintuitivo mesmo. Que acho que desde quando a gente é pequeno mesmo, fulano é muito engraçadinho. Esse aí, esse apresentador, ele tem jeito pra estar na frente das câmeras. Sim. E hoje a gente trabalhando mesmo, estando inserido no digital, a gente pode perceber que, sendo especialista e estando à frente das câmeras, o retorno é muito maior, até porque conecta também. Quando você construiu o seu projeto, né, começou a vender, você tentou viver um pouquinho do que o mercado tem aos montes? Ou desde o primeiro dia você já estava entregando, não, eu sou assim mesmo, vou construir um produto assim mesmo? Excelente pergunta, porque no começo, como eu conseguia fazer como social media e como head de campanhas, fazer com que outras marcas e pessoas crescessem no digital, eu pensava, por que eu não consigo, né? O que está faltando em mim? E aí eu fui me aprofundando mais nesse conhecimento, porque eu fazia muito carrossel, eu fazia muita arte, muito post estático, ensinando mesmo as pessoas esse ofício mais o social media. Só que chegou o começo desse ano, a gente está em 2025, né? Em janeiro, eu estava com 7 mil seguidores. E eu falei assim, não, esse ano eu preciso fazer virar o meu perfil, porque eu faço de todo mundo, menos o meu. E ali eu fui me testando mais, fui destravando um pouco mais essa minha timidez, esse meu lado mais fechada.
E eu fazia de tudo. Eu fazia meme, acho que eu só não fazia dancinha, mas eu fazia muito meme. E eu tinha um alcance muito grande com isso, mas não aquele alcance, um lead qualificado que a Uhum. gente fala, né? Então eu pensei, depois de alguns meses, nossa, isso aqui alimenta muito mais o meu ego do que os números, do que um legado que eu quero construir. E ali eu fui testando, e é engraçado porque eu fui um pouco ao contrário do que o mercado estava fazendo, né? Então, eu tinha um perfil quase jornalístico ali, só que eu emitia a minha opinião, coisa que o jornal não é neutro, mas você fica curioso para saber, o que que essa jornalista quer saber? E eu fui me aprofundando e deu certo. O público falou, nossa, e eu consegui alcançar um público muito mais maduro, um público parecido comigo. E foi ótimo. E a partir daquele momento, saí da agência que eu estava trabalhando e ingressei no digital. Essa é mais ou menos a história. E a primeira coisa que você acha que a gente que quer fazer quase que botar a cara ali e eu quero comunicar com clareza, ou até eu já tenho uma base, já vivo no digital, mas eu sinto que eu tenho essa deficiência em relação a me comunicar com o meu público. Uhum. Qual é a primeira coisa que a gente precisa olhar ou incluir na nossa rotina mesmo para que a gente consiga comunicar com mais clareza sem que a gente perca a nossa essência de quem a gente é mesmo? Sim. De nada vale a gente falar do que gosta do nosso trabalho, mas não ser estratégicos. Esse é um grande problema que as pessoas têm. Mas eu gosto de falar tanto disso nesse formato, mas um dos principais pontos assim que eu fiz e até hoje eu faço e dá muito certo é testar muita coisa. Uhum. Porque senão a gente se acomoda. Então, hoje um dos principais formatos que eu tenho é a tela dividida, comentando algum tema quente. Mas mesmo estando no pico de audiência por conta desse tipo de conteúdo, eu comecei a testar novos formatos, novas coisas. Então, o digital é muito isso. Eu acho que quem vence um pouco mais desse jogo é quem vai se adaptando. Porque é muito fácil a gente cair na mesmice e a gente não quer mudar, né? O ser humano tem essa dificuldade com a mudança. Então, por isso que eu sempre falo, teste bastante e não tenha medo de juntar diferentes assuntos dentro do seu grande assunto. Porque eu acho isso fascinante do digital, porque eu sou uma comunicadora, eu sou publicitária e eu poderia falar só sobre isso. Só que quando eu coloco um gosto meu, que é filosofia, dentro desse universo, a minha comunicação se torna muito mais autêntica. Então eu vejo tantos mentorados meus colocando um pouco mais do gosto, por exemplo. Eu tenho um mentorado que vende seguros, mas gosta de carro. Poxa, dá pra gente juntar esses dois assuntos, sabe? Cuida do seu carro, cuida pra não ter um acidente, cuida pra você ter um plano de saúde. Tudo isso tem a ver, então acho que se torna mais prazeroso e as pessoas gostam. Acho que essa liberdade é maravilhosa no digital. Ah, que máximo. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona a sua mentoria. Eu sei que a galera já tá super interessada, vai te seguir lá no Instagram, Sim. mas é só pra gente entender mais ou menos qual é o público ideal mesmo. Em que momento eu preciso trazer a Bárbara pro meu negócio e eu preciso de socorro? É interessante isso, porque eu trabalhei por muitos anos em agências, né? E tive clientes como social media também. E eu via que existia um desfalque muito grande dentro desse negócio, porque o cliente, ele fica sempre muito refém dos profissionais. E como ele não se aprofunda no assunto, ele faz o que eles pedem. E muitas vezes existem agências maravilhosas, mas elas têm um grande volume de clientes. E por isso acaba se tornando uma comunicação massificada. Quando eu criei a mentoria, foi muito no intuito de falar o seguinte: olha, você precisa aprender para depois contratar, ou aprenda já com um time que você vai orientando. Então, é esse profissional que não acompanhou tanto o digital, ou ainda está um pouco inseguro assim, sobre como se comunicar, e principalmente que tem a dor de: caramba, eu não me identifico com o que aparece. Uhum. Ainda existe um espaço para mim? Então, a mentoria nasce muito desse lugar de pegar esse profissional liberal, um profissional, algum empresário, que precisa aprender e tem muita base de publicidade dentro da minha mentoria, mas também tem de toda a experiência e dos milhares de testes que eu já fiz ao longo da trajetória. Então, eles gostam muito, é 100% de aprovação, todos gostam. Nunca tive um reembolso e eu fico muito feliz porque deu certo. Eu tinha um medo da mentoria, assim, a gente tem um pouco dessa síndrome do impostor, só Uhum. que vendo os resultados deles também valida aquilo que eu acreditava. Poxa, há esse espaço para pessoas um pouco mais contidas. Então,
É mais ou menos isso. E é algo que furou muito a bolha mesmo, porque a gente tem uma preconcepção de que, não, o comunicador, ele é nato, ele faz pequenos ajustes ali Uhum. e ele precisa ser quase que um showman mesmo, performático. Total, sim. E aí a gente tem uma visão, tipo, não, eu tô querendo me esconder num buraco, mas eu preciso ser performático para que o que eu preciso comunicar atinja essas pessoas. E que bom Uhum. que você tá desmistificando isso de que a galera Há espaço pode. pra todo mundo. É, sim. Sim. E quanto tempo a sua mentoria dura? A minha mentoria, ela dura de 3 meses. Ai, muito rápido, É rapidinho, ó. então. E eles acabam renovando, né, porque essa é uma dor do meu mentorado também, porque ele já tá de saco cheio de comprar curso e não fazer. Eu tenho os meus cursos, eles vão muito bem também, mas ele é aquela pessoa que quer mais prática. Uhum. Olha, um encontro tá bom por semana, eu gosto das trocas no dia a dia, no grupo, então isso já é o suficiente. Então, eu deixo o processo um pouco mais prático, mas um pouco mais personalizado para ele. Eu tiro as dúvidas, Ai, eu que faço máximo. apresentação de métricas deles, dos resultados, porque na vida a gente é assim, né? A gente cresce, a gente melhora, mas não consegue enxergar. Então, quando eu coloco sempre, olha os seus ganhos, olha o quanto você já melhorou, ele consegue reconhecer essa evolução que ele teve no digital. É muito, muito bom. Eu recomendo, viu? E eu tô abrindo uma nova de oratória. Oratória para palestras, para reuniões e para o digital. Que máximo! Já fiquei super interessada. Sabe o que eu queria saber, Bárbara? A gente acabou de falar de crescimento, e aí me veio na cabeça. Alguns negócios, eles crescem mesmo, exponencialmente, principalmente no digital. E aí a gente agrega mais equipe. E às vezes, o especialista ele precisa trazer alguém para falar pela marca também. E aí, eu queria que você desse uma sugestão pra gente, até para os gestores mesmo. Quando que a gente identifica que, beleza, eu tenho esse meu colaborador, esse meu parceiro, que está aqui dentro do meu negócio, e eu acho que ele está apto para falar pela minha marca. Isso é muito Ou então, bacana. eu tenho alguém em potencial, mas eu gostaria de prepará-lo para falar pela minha marca. Sim, isso aí é um desafio, né? Porque quando uma marca depende totalmente só do expert ali, do criador, acaba ficando muito cansativo e desmotivador mesmo, sabe? Para quem tá à frente. Mas eu tenho uma filosofia dentro da minha empresa, que é: eu quero estar com pessoas que dividam dos mesmos valores e crenças que eu. Então, pessoas que, por exemplo, eu contrato mulheres, né? Mais mulheres. Mulheres que são mães, mulheres que precisam trabalhar em home office, que precisam mais de uma. Mas que se dedicam muito a esse ofício da família que é tão importante, né? Não dá para calcular a importância do valor que é, né? Você cuidar da sua família e de você mesma. Então, eu sempre acabo contratando pessoas que não necessariamente são as mais técnicas, mas são as pessoas que mais têm aquela vontade de fazer acontecer e que muitas vezes não deram oportunidade por conta de vários preconceitos. Então, eu sempre coloco essas pessoas e eu vou treinando elas para elas crescerem em algum lugar. E aí, de repente, eu vejo que eu posso colocar essa pessoa na minha frente para falar comigo. Então, hoje eu tenho esse braço direito, que ela também se chama Bárbara, e ela foi, acho que uma das minhas primeiras alunas no meu primeiro lançamento. Então, eu sempre Ai, gosto de que trazer meus alunos para máximo! perto, eu gosto de valorizar quem me valorizou, sabe? Fazer é uma energia melhor, eu sinto. Então, essa é a minha recomendação. E você consegue perceber um bloqueio que é comum na galera que tem dificuldade na comunicação? Sei lá, quero vender mais, mas a galera que me procura, que quer vender mais, geralmente tem esse bloqueio aí pra galera já anotar, se Aham. autoavaliar pra ver se eles estão com esse bloqueio também. As pessoas têm bloqueio de vender, ponto. Então, muitas vezes elas não se sentem aptas, dignas, valorizadas o suficiente para vender algo para outra pessoa. E eu confesso que eu não sou uma pessoa que gosta muito de fazer a venda, mas que eu entendi a necessidade disso. Então, muitas vezes a gente entra nesse âmbito da comparação no digital, mas assim, se compara com a sua própria história. Eu sempre falo isso com as pessoas. Eu não consigo me comparar com o outro que está vendendo mais do que eu, que teve mais oportunidades que eu tive na vida, uma narrativa diferente que eu comecei ontem, sabe? Olha de onde eu saí, olha quanto que eu escalei. Então, tudo isso te ajuda a ter mais pertencimento que não. Se eu já consegui sair desse estágio, eu consigo ir para o próximo.
Então, essa questão de estratégia de vendas, de realmente você se tornar um vendedor sem ser chato, é um dos pontos fundamentais, assim, que eu vejo, sem dúvidas. Então, o bloqueio é esse. A gente precisa ser mais estratégico no processo de venda. E Isso. realmente é difícil mesmo. Às vezes a cartilha da venda, ela tá muito engessada ali. Porque é quase que… ou eu vou pra questão de… Oi, quer fazer o cartão da loja hoje? Ai, sim, tão chato. Mas existem outros meios de vender. E se posicionando bem também é algo que vende muito fácil, né? Uhum. Quando a gente fala de comunicação, e você tem muito essa expertise em relação em comunicação com clareza, você acredita que existem alguns nichos que bebem mais dessa fonte do que outros? É uma boa pergunta, porque eu tenho percebido cada vez mais que sempre que a gente toca na dor do outro sobre as vendas, que você tem uma solução, claro, tem que ser verdadeiro, você consegue escalar mais. Então, por exemplo, as pessoas têm muita vergonha de passar vergonha nas redes sociais, tem muito esse medo, muito esse receio. Então, quando eu chego falando assim, não, você pode confiar em mim, eu sei qual caminho você pode traçar, para você não passar por nada. Aí sim eu consigo fazer uma venda muito mais tranquila. Ou, por exemplo, as pessoas têm muitas questões com a própria fala, com a própria oratória. Eu bagunço minhas ideias, eu sou muito prolixo, eu tenho vícios de linguagem. Tudo isso faz com que a pessoa retraia. Isso é um medo muito grande dela. Então, quando eu olho para isso e penso, caramba, eu passei por essa trajetória, eu treinei outras pessoas, então eu posso vender através desse medo a minha solução. Eu acho que essa é uma forma… É a famosa dor do marketing, né? Tem jeito. E é algo que a gente sofre muito. E aqui no digital é tudo muito rápido, né? E até a forma de comunicar, a forma de aparecer também. Às vezes, essa semana tá de um jeito, semana que vem tá do outro. E a gente tem que ficar se adequando nisso. Que ótimo, assim, que a comunicação é a chave e que a gente pode usar isso como recurso. Você tem algum caso muito específico dos seus clientes que a gente consegue ver clara a diferença? Tipo, cara, quando ele soltou um vídeo ou uma coisa que ele mudou na comunicação, a gente já conseguiu trazer um resultado extremamente rápido? Nossa, sim, tem um exemplo, tem vários, né? Mas esse me marcou muito, porque eu atendo muitos médicos, né? Os médicos têm um padrão que, eu me formei, é uma garantia, mas todo profissional hoje em dia precisa se especializar em comunicação, em ser empresário, gestor, enfim. Tá muito mais concorrido nesse âmbito, né? E eu tinha um mentorado que é engraçado, alguns mentorados chegam replicando muito o meu formato, o meu conteúdo. E a minha ideia não é essa, né? É fazer com que você encontre o seu formato ideal e que seja sustentável. E esse meu cliente, ele é neuro. E ele replicava muito esse meu formato de opinião, de sempre pegar temas quentes. Só que eu falei para ele, e eu tinha dado uma aula sobre stories. Quando ele começou a fazer algumas respostas nos stories, de uma forma mais natural, não tão no meu formato, né, com roteiro, com aquela coisa engessada, mas ele mesmo, com camiseta da academia, mais tranquilo, respondendo sobre AVC, ele entendeu ali que existia uma grande necessidade de falar mais sobre isso. Então, como ele queria falar muito sobre opinião, na verdade, o público dele queria saber sobre a profissão dele. Ai, que Então, ao invés máximo. dele pegar toda aquela parafernália de câmera, de TP, de roteiro certinho, ele passou a só sentar, responder as perguntas e postar no feed. E o número de pacientes aumentou muito. Então, foi uma coisa muito simples, assim, mas que a gente, nessa ânsia de ficar replicando o tempo todo, não olha para dentro. Não olha para o seguidor, para a necessidade dele. No fim das contas, estavam seguindo ele porque ele era um neuro. Porque é muito comum que o brasileiro, né, que AVC, todo mundo tem um parente, conhece alguém, já sofreu um AVC, quer saber sobre. Eu falei, pronto, você encontrou aí o seu assunto. Então foi ótimo. Que máximo. Foi muito Tem bom. uma coisa que acontece muito, e aí eu vou compartilhar com vocês também. O Sardinha é o embaixador da nossa marca Eduz e ele é perfeito. E ele está rodando pelo Seven, gente. Incrível, tá fazendo material perfeito. E aí ele parou uma das nossas colegas, uma colega Eduz mesmo, e ela ficou extremamente nervosa, ela travou na hora. E aí ele falou assim, não, eu quero entrevistar você.
vamos fazer, tal. E ele é muito impulsionador mesmo. Não, vamos fazer, você consegue. E aí, ele usou do humor, né? Afinal de contas, ele é humorista, tal, pra que ela conseguisse se soltar e fizesse isso. Sim. Quando a gente tá em casa e a gente quer aparecer mesmo, a gente quer falar e tem muito conteúdo como esse médico que você trouxe, às vezes a gente trava mesmo. Qual é a primeira coisa, talvez, ou algo que seja muito simples pra gente aplicar, tá? A gente aqui, aplicar. Pra que, travei. E aí, qual o recurso que a Bárbara falou que eu posso usar agora pra eu, tipo, sei lá, me acalmar um pouquinho mais, me tranquilizar e falar? Eu assisto 1000 vezes antes de postar, eu não assisto. Tem gente que fica revendo os stories do que próprio postou, né? O dia todo. Mas é uma questão, eu acho maravilhoso isso do digital, porque a gente pode gravar e editar o tempo todo. É diferente de uma palestra, que você precisa controlar ali o nervosismo, porque não tem como voltar. Então, essa questão dessa liberdade é mais tranquila, assim, de dosar dentro da nossa comunicação. Só que algo que me ajuda muito e me ajudou muito no começo foi sempre colocar na minha cabeça algumas palavras de afirmação, né? Nada de coach aqui não, tá? Mas realmente, a gente precisa se olhar com mais carinho. A gente olha para o outro, né? A gente cuida tanto do outro, mas quando você fala, não, eu sou apta para fazer isso. A minha comunicação, eu sou uma boa comunicadora. Eu falo bem entre os meus amigos, porque é aqui. Então, tem uma técnica que eu sempre falo, que é sobre os 5 porquês. Quando você pergunta 5 vezes o porquê daquilo, você encontra a raiz do seu problema. E quando a gente nomeia, o nosso problema fica mais fácil de resolver. Então, eu tô muito nervosa para gravar. Por quê? Porque eu tô com medo de errar. Por quê? Porque eu lembro do meu fulano, eu lembro do ciclano, e ele entende muito mais do que eu. E existe muito isso. Mas por que você acha isso? Porque ele posta mais. Por quê? Porque eu tô travando e não estou postando tanto quanto fulano. Então fica muito mais fácil o entendimento de nomear os nomes. Acho que isso é para a vida toda que eu levo. Nossa, mas qual é a raiz disso? Como que eu trato isso? Então é um pouco mais terapêutico, mas é um processo terapêutico também de autoconhecimento no digital. Sim. Gente, bota a cara. Às vezes a gente fica pensando muito. Você posta muito? Raras vezes. Meu Instagram tá largado às traças. Mas eu tô sempre aqui. Com os meus amigos, me sinto super confortável com eles. Às vezes, eu reassisto mais vezes, às vezes menos, assim. No começo, eu acho que eu reassistia mais. Só que era horrível, assim. Eu faço muita careta, eu gesticulo muito. Tenho certeza, se eu tiver que gravar com as mãos presas, eu fico muda. Porque eu sou muito assim. Mas agora eu acho que eu tô nessa vibe, sabe, que você trouxe. Mas sabe qual é o outro grande problema do ser humano? A gente se cobra demais algo que é uma profissão. Então, eu sempre faço a seguinte pergunta para os meus mentorados. Quanto tempo você levou para sair da escola? Quanto tempo você levou para aprender a dirigir? Por que você está querendo começar perfeito? Por que você está querendo começar um ofício? Comunicação não é fácil. Comunicação trava as pessoas. Então, assim, você não vai ficar bom no primeiro vídeo. O seu vídeo vai flopar lá no 100º vídeo que você for postar. Mas você precisa passar pela curva de aprendizagem. Então, é muito mais olhar para si e falar, calma, daqui... Uma coisa que eu sempre faço, nossa, eu tô aprendendo muita coisa em um espaço pequeno de tempo. Quando eu olho para aquilo, eu vejo que é um desafio muito grande, eu penso, nossa, daqui a um mês eu vou estar muito melhor, então se dedica agora. Daqui a um mês isso não será um problema. Isso para tudo na vida. Quando há algum problema na empresa, eu penso assim, daqui uma semana isso aqui nem existe mais. Então, fica mais leve o processo para mim, assim. Mara, então faremos isso. Por favor. A gente vai se cobrar menos, vai dar tudo certo. Sabe uma coisa que eu queria ver contigo? Já falando do seu projeto de curso de oratória, coisas assim. Nessa vibe da gente se reassistir, se cobrar, coisas assim, vício de linguagem é algo que empaca muito, né? Tem uma forma da gente tentar minimizar um vício de linguagem que tá ali buzinando. Sim, eu poderia falar inúmeras técnicas, mas tem uma que é assim, batata, que todo mundo que aplica consegue melhorar bastante. Se você tem muito vício de linguagem, é uma coisa assim, né, gente? Não precisa ser aquela coisa britânica,
né? Eu não posso mais ter vício de linguagem. É natural de ser humano, não tem problema nenhum. Quando a gente tá com os amigos, a gente solta um né, natural. Mas é muito mais limpar mais a sua comunicação e uma apresentação, ser mais estratégico nisso também. Só que a melhor dica de todas, que funciona para todo mundo, é começa a reparar no vício de linguagem do outro. Porque o vício de linguagem, ele é um barulho. Por que a gente usa tanto essa ferramenta na nossa fala? Porque a gente precisa pensar. E o outro não pode saber que estamos pensando. Então, por isso que a gente fica para engatar a próxima frase. E é natural a gente ter pausas na nossa comunicação. Natural demais, porque a gente realmente precisa pensar no que vai falar. Então não tem problema nenhum você ter uns 3 segundos ali, pensar e falar. É essa cobrança muito grande. Mas no fim das contas, quando o outro repara no vício de linguagem que você está emitindo, ele está esperando você emitir o próximo. Causa um ruído tão grande que ignora o que você está falando e espera o próximo né, próximo então. A partir do momento que você repara, aí você começa a eliminar em você também. Ajuda muito essa técnica. Todo mundo Vou aplicar. Qual que é o seu vício de linguagem? Eu falo muito espalhafatosamente, mas o tipo é uma coisa... tipo, é bem forte. Nossa, sim, o meu tipo... é um né. Parece Nossa, vírgula. o tipo fica muito assim. E o fato de falar de forma muito expansiva também não é algo que é um vício de linguagem, mas o silêncio que você falou, sabe? A pausa é algo que eu não consigo deixar. Não sei se é a minha mente ansiosa ou vai metralhando essa informação. Eu vou metralhando. Eu acho que é o meu talento, 1000 palavras por minuto. É o talento mesmo. É bom, é bom. E aí, o calar mesmo é algo que eu não tenho tanta facilidade, assim. Pausar, respirar, pra tipo, pensar. calma, tá tudo bem. Você não vai perder o fio de atenção da pessoa se você respirar fundo e pensar um pouquinho. Mas eu vou te falar que hoje em dia, principalmente em reunião, eu vejo reunião online, assim, você não pode dar um respiro que a outra pessoa já vai entrar. Isso acaba sendo um desafio no mundo moderno, né? Sim. Então, aí hoje eu já soltei meu né aqui. E tem demais. Então acaba sendo um desafio para a comunicação de hoje em dia. Conseguir realmente pausar, pensar e falar, mas é o necessário. Sim. Antes da gente se encaminhar para o final, Bárbara, eu queria que a gente criasse um escopozinho de a clareza da comunicação no meu negócio. Porque a maioria do nosso público está vivendo o digital mesmo e, além de te seguir, provavelmente acessar a mentoria, a gente já quer botar em prática hoje. Sim. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer imediatamente? Vou chamar minha equipe agora, vou compartilhar esse vídeo com a minha equipe para todo mundo ver que a gente vai começar a trabalhar uma clareza melhor dentro da nossa comunicação com o nosso cliente final. Para vender mais também e para trazer promessas mais claras em relação ao que a gente está vendendo. Sim. O que eu vou olhar primeiro? A primeira coisa é falar simples. A gente tem muito essa coisa, né, profissional de eu vou falar mais bonito, eu vou falar mais difícil. Mas a comunicação é para ser entendida. Esse é o grande objetivo da comunicação. Não é para ficar usando palavras rebuscadas, que não tem acesso às outras pessoas. Então, acho que esse é uma premissa fundamental. Só que, quando a gente olha para um lado mais da persuasão, e eu gosto muito da retórica de Aristóteles, ele fala do primeiro exercício, assim, um dos principais é que não existe... A verdade não faz curva. A verdade é única, a verdade você não precisa de manipulação. Porque muitas vezes, quando olham para a persuasão, acham que é isso. Mas não. Se o time está falando com verdade, está falando aquilo que ele acredita, é muito mais fácil de convencer o outro. Então não tem problema nenhum. E outra também é ser um pouco mais didáticos dentro do âmbito profissional. Então, quando você começa a enumerar a sua explicação, você começa a colocar começo, meio e fim. Eu vejo que existe muito essa dificuldade em ser prolixo. Eu abro muitas abas, eu começo a conversar demais. Então, uma comunicação que é simples, que tem começo, meio e fim, é o básico para você ter mais clareza na comunicação e na troca. E também, um grande problema dentro das empresas é a falta de escuta. A gente vê o tempo todo, né? Escuta ativa, LinkedIn, todo mundo posta, mas a escuta é fundamental, principalmente para uma liderança, que acaba... sempre colocando ali, impondo a sua vontade, mas o outro, muitas vezes, tem a solução. Isso eu acho que era uma das coisas que mais me incomodavam na comunicação interna.
E eu acabei me tornando especialista nessa área também, porque eu observava isso. Caramba, olha para o seu colaborador, olha para a pessoa que ela tá pedindo socorro, ajuda, te dando uma solução e você não. Então, tudo isso acaba ajudando na comunicação mais clara. Então temos, né, galera? Vocês anotaram? Compartilharam com os amigos? Ajuda. Quando você fez essa migração da publicidade para estar na frente, teve algo ou algum medo que estava ali, você precisou? Nossa, a gente tem muito medo de mudança. E eu demais. Eu sou taurina, não sei se vocês acreditam em signo, mas assim, eu sou muito rígida. Tenho muita dificuldade com mudança. E ali o meu perfil já estava com 130 mil, mais ou menos, e eu pedi demissão na agência, na marca que eu estava trabalhando, na verdade. E eu lembro que eu pedi a demissão, só que uma semana depois eu pedi para voltar. Eu falei assim, não tô pronta, não vai dar certo, não vou conseguir, não vai dar certo. E o meu marido falando, não, vai conseguir. Eu falei, não, eu vou continuar aqui e vou tocando em paralelo digital. Um mês depois eu pedi demissão de novo porque o negócio explodiu num tanto. E aí meu chefe ficou muito bravo. Poxa, Bárbara, caramba. E eu falei, não, eu também não esperava. As coisas aconteceram, mas foi muito assim, com muitos porquês, muitas dificuldades ali, mas foi um ponto-chave que eu tive, como eu já trabalhei com muitas marcas, eles começaram a acreditar em mim, né? Comigo trabalhando ainda numa agência, numa marca. E eles falaram, não, a gente te patrocina, a gente te ajuda. Então, isso também me deu um pouco mais de calma para continuar. Que ótimo! Então, o digital, ele nem se compara, assim, com o mercado tradicional. Tem a dificuldade, não é fácil, mas você tem muito mais liberdade. Eu acho que eu senti essa falta, sabe? De tomada de decisão, de ser mais estratégica, de olhar para aquilo e, mesmo eu cometendo os meus erros, acertando muito rápido, tendo uma mudança muito rápida. Então, tudo isso foi um ponto-chave, assim, durante minha trajetória. Caramba, que forte! Eu acho que muita gente vai se inspirar com a sua história. Ah, espero que sim. Eu gosto muito da plataforma, desde o primeiro... Eu vou te contar uma curiosidade. O meu primeiro produto, sei lá, tem uns 3 anos que eu lancei, foi na Eduz, foi um e-book de identidade visual. Então, foi a primeira marca, assim, a primeira empresa que eu entrei, que eu sempre fui muito bem tratada. Sempre entenderam muito o meu lado, me auxiliaram na hora, assim, respondi na hora. Então, eu indico demais a Eduz. Gente, muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada a vocês que ficaram até agora.